Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu tenho tentado agora fazer umas lives um pouco mais rápidas, mas às vezes para comentar algum aspecto clínico, né, que foi chamativo aí nos atendimentos, né? Então, estou estreando um pouco essa modalidade aqui de live para a gente ver também se isso chega em mais pessoas, né? Cada vez mais difícil chegar nas pessoas, né, nos nossos seguidores. Então a gente está fazendo um novo formato. Mas eu atendi desde ontem até hoje, né, 3 pessoas, duas delas em quadro de pânico muito intenso, né, com muitos sintomas, com grande repercussão clínica, né, a ponto das pessoas, uma delas teve dificuldade de chegar na clínica para fazer a consulta, acabou indo no pronto atendimento durante esse processo. Mas em especial tem uma pessoa que eu atendi hoje que acho que o que ela trouxe na consulta vale para muitos de nós, né? Muitos de nós que às vezes não reconhecemos o momento que nós estamos vivendo, né? Em termos de saúde física, mental. Então, essa pessoa que eu atendi é um homem de 38 anos, né? E veio, na verdade, acompanhado com a esposa. Quem marcou a consulta foi a esposa. Então, esse é um padrão muito comum, né? De às vezes quem marca a consulta é o cônjuge, e nesses casos geralmente é a mulher, né? Que as mulheres elas têm um olhar muito mais cuidadoso com a saúde do que os homens. Os homens muitas vezes têm esse padrão de o cara tá quase em burnout, o cara tá quase infartando, ou ele já infartou de fato, e aí ele vai buscar algum auxílio, alguma ajuda, né? Então, esse paciente ele tem 38 anos, então um paciente jovem, né? Sem nenhuma comorbidade, nenhuma doença crônica. Mas a esposa trouxe e ela mesmo começou a relatar um pouco, né, do processo dele. Ele ficou mais quieto no início da consulta. E basicamente o que ela colocava era a agressividade dele, né, a irritabilidade que ele estava passando, a falta de paciência com as filhas, a falta de paciência com ela, né, e a gente foi abordando isso. E houve episódios aí, né, de tanta irritabilidade, tanta raiva, e um dos episódios tinha a ver com tirar a aliança do dedo, né? Então ele estava com dificuldade de tirar essa aliança do dedo. O fato dele tentar tirar, aquilo foi deixando ele num estado interno completamente desequilibrado. E aí a gente depois foi ouvindo os relatos dele. É muito interessante que nesse caso ele achava que estava tudo normal, que não tinha nenhum problema, que ele jamais marcaria aquela consulta, né? No entanto, ele é um cara, né, que ele dorme muito mal, ele tem uma insônia gravíssima. Ele achava normal, por exemplo, ir dormir a 1 da manhã, né, e acordar às 6, 7 da manhã, e ele fala, tô tudo bem, não sinto perda de energia e tudo mais. Então, falei assim, não é possível uma pessoa indo dormir a 1 hora todo dia que não vai ter um impacto na energia. Foi ficando mais claro de onde ele tirava essa energia ao longo da consulta, né? Geralmente as pessoas que falam assim, eu durmo mal e mesmo assim não tenho nenhuma repercussão na minha energia e disposição, geralmente elas estão usando outros recursos, né, para poder dar essa energia extra. No caso desse paciente de 38 anos, ele usava cigarro eletrônico, então muita nicotina, né, para dar aquele... A gente sabe que a nicotina é uma droga estimulante do sistema nervoso central, então ele tinha muita energia usando o cigarro eletrônico. E ele também confessou que tomava muito refrigerante, então muito açúcar, né? Muito açúcar. Também estava tirando energia dali. Então ele tinha um quadro importante de insônia, ele tinha uma crises de irritabilidade bem intensas, né? Relatadas aí. E a gente foi ver assim, puxa, desde quando que você nota essas crises de irritabilidade? Ele falou, sempre fui assim. E a gente entrou um pouco na dinâmica familiar dele, né? E foi ficando claro, né, de que realmente boa parte da raiva e da irritabilidade que ele tem hoje tem uma conexão direta num emaranhamento ainda que ele tem com os pais, né? Porque o pai dele é alcoolista, né? E ele sempre se afastou do pai, sempre defendeu a mãe. E, no entanto, ele tentou se retirar, casar, sair desse lar, que não fazia, ele não gostava desse contexto, mas ainda assim ele está muito preso, né, na dinâmica lá com os pais. Então ainda a gente percebe na tentativa dele de querer ajustar aquilo, de querer fazer aquilo funcionar.
E eu comentei com ele, né, que nos problemas dos pais a gente não deve se meter. O problema do pai é problema do pai e da mãe, né? Então, conseguir deixar esse processo com eles, às vezes não é simples, porque muitas famílias, às vezes no caso, por exemplo, do caso dele, a mãe dele tentava puxar ele para a dinâmica, né? Falando assim, não, você tem que me ajudar agora, porque teu pai isso, porque teu pai aquilo, né? Então, quando a gente entra na dinâmica dos pais, ou seja, a gente sai do nosso lugar de filho e a gente entra no meio do casal e a gente quer tentar consertar isso, isso nos custa um alto preço para a nossa saúde, não é mesmo? Então, no caso desse paciente, para mim estava muito claro que a raiva que ele estava sentindo, as crises de irritabilidade, tinham relação direta com essa posição aí totalmente fora do lugar que ele estava assumindo com os pais, né? E eu toquei nesse assunto e ele falou, não, mas eu já quero me desconectar. Eu falei, não, você só está falando isso da boca para fora, né? Você só está falando cognitivamente. A gente precisa trazer essa compreensão para o coração. A gente tem que realmente deixar essa história para trás dos pais, por mais difícil que ela seja, e viver a nossa vida, né? E poder olhar para sua família com outro olhar. Então, só estou trazendo esses elementos porque a gente, além de arrumar essa questão do sono dele, ele precisa voltar a dormir, tudo bem, a gente vai poder prescrever uma melatonina, que ajuda muito no ritmo circadiano do sono, a gente vai poder prescrever algum indutor do sono, porque a insônia dele é muito grave, né, ele precisa recuperar rapidamente, mas não é só isso, né, pessoal? Eu acho que quando a gente olha de uma forma mais profunda, como aí nesse caso estava muito claro, a gente vai ter que atuar nessas dinâmicas ainda que fazem ele adoecer muito, né? Então essa dinâmica dele querer ir lá e resolver o relacionamento conturbado dos pais desgastava ele muito, né? Então isso foi uma coisa que foi ficando claro. E ele é viciado em adrenalina, né? Tem muitas pessoas que são viciadas em adrenalina e esse paciente é muito viciado em adrenalina. Ele tem todo o perfil para chegar ali nos 50 anos e infartar, ter um AVC, ter um burnout, né? Ele já está na iminência do burnout, ele nem está percebendo. Por que ele era viciado em adrenalina, né? Ele quer fazer atividade física extremamente intensa. Ele quer fazer 3, 4 horas de atividade física contínua durante o dia. Ele queria lutar Krav Maga, ele queria ir para o ciclismo e ficar 3 horas pedalando. Então, assim, tudo muito intenso. Por quê? Porque a atividade física, e nessa quantidade, nessa intensidade, ela gera, assim, dopamina, né? Neurotransmissores que dão prazer. No entanto, o custo disso a longo prazo é muito grande, né? Então, o que a gente conversou com esse paciente é que ele tinha que rever isso, porque ele estava exagerando muito na dose da atividade física, né? Estava levando a um grau de adrenalização muito grande. É claro que o cara não vai dormir, né? Então, por exemplo, tinham erros, né, de hábito de vida básicos. Então, por exemplo, ele, por muito tempo, ele treinava o ciclismo à noite. Então, ele ia na pedalada, chegava às 9h30 da noite. Como é que um cara desse, chegando dessa atividade, vai conseguir dormir? Não tem como, né? O cortisol vai estar lá no alto. Cortisol é um hormônio que nos dá despertar, energia. Como é que a pessoa vai conseguir descansar, né? E embarcar numa noite de sono regular. Então, estava fora do lugar. E ele estava jantando tarde também, então isso atrapalhava muito, né, a questão do sono dele. Outra coisa que a gente comentou ali muito no estilo de vida, né, que, enfim, ele estava o tempo inteiro pensando nas coisas do trabalho, em resolver coisas do trabalho. Ele tem um perfil workaholic. Esse cara tem um perfil workaholic. Então, assim, ele tem todos os ingredientes, ainda o uso de substâncias, e que inclusive eu coloquei para ele, né, que a curiosidade no caso dele é que ele tinha uma aversão muito grande ao pai ser alcoolista. Não é uma situação fácil, né? Acho que para qualquer criança ver um pai alcoolista é muito difícil. Mas ao mesmo tempo ele estava repetindo o padrão do pai, né? Então eu coloquei isso para ele, olha que coisa, né? Você está falando do seu pai, mas na realidade você está viciado em nicotina, viciado em exercício intenso, você está com crises de agressividade, né? Você está viciado em não dormir à noite, você só está no sistema nervoso simpático, você não está equilibrando teu sistema neurovegetativo. Então, assim, o processo dessa consulta ele era extremamente resistente a qualquer sugestão, né? Então a mulher levou ele na consulta.
Então foi um processo ali da gente desconstruir certas crenças. Então por que que às vezes um tratamento com o médico não vai bem? Vocês podem se questionar em relação a isso. Muitas vezes é porque não se criou um vínculo, não teve uma comunicação clara, ou você mesmo está carregando muitas crenças, ou o próprio médico tem muitas crenças limitantes. Mas esse paciente tinha uma crença limitante muito forte de que ele não podia de jeito nenhum usar nenhum remédio. E eu coloquei para ele que tudo que eu ia prescrever, a tentativa era que não fosse medicamento químico, né? Que a gente ia tentar regular com hormônios, com suplementos, né, fitoterápicos. No entanto, eu achava que o medicamento estaria bem indicado nesse momento para ele, porque ele precisava urgentemente dormir, né? Então eu coloquei isso com ele, a gente foi dialogando, foi questionando. Eu falei, só vou pedir uma coisa em relação à alimentação: você vai cortar o refrigerante. Você não pode mais tomar Coca-Cola, você não pode mais tomar Sprite, Guaraná, né? Então, a única combinação em relação à alimentação que eu vou fazer com você é que você não pode tomar refrigerante. O cara tá obeso, né? A gente fez lá a bioimpedância dele, então o percentual de gordura lá estava 30 e poucos %. Então estava muito acima, né? Então um cara de 38 anos, já assim com obesidade visceral, né? Então a trajetória dele é muito ruim. Aí eu enfatizei isso, cara, você não tem doença, mas você tem vários sintomas, você tem várias alterações já corporais, que se você continuar nessa mesma trajetória, é catastrófico, né? Você tem que olhar ali na frente o que vai acontecer. Então a consulta, ela se cercou muito disso, né? De ser firme com ele, porque ele é meio cabeça dura mesmo, né? A gente tem que ser firme com o paciente que é assim, e tentando desconstruir algumas crenças, né? Então, a consulta, para ter sucesso, o tratamento, né? Eu sempre falo, é importante que o paciente esteja num acordo com o médico, a gente assine um termo juntos, né? Do que é melhor, do que vai ser mais útil para aquele ciclo de tratamento. Então é claro que a vinda da esposa ajudou bastante, porque de alguma forma ela expôs ele muito, né? Em relação a vários aspectos. Mas a gente bateu nesses pontos principais. Então assim, só queria compartilhar com vocês esse caso, que eu acho que é um caso importante, como às vezes a gente não ter sintoma não quer dizer nada. Você não precisa ir no médico só quando você está com disfunção, só quando você tem sintoma, só quando você tem doença. Esse é um grande erro da nossa medicina só curativa, né? A gente só controla sintoma. Muito antes de você ter uma doença, você já tem alterações, né? Então a medicina mais preventiva, que antevê esses processos, ela é muito mais inteligente, ela vai evitar um desfecho lá na frente desfavorável. A Ivanilda colocou aqui, boa tarde, doutor. Tenho depressão e tomo duloxetina. Um dia tô bem, o outro tô mal. Tenho um diagnóstico de pensamento acelerado. Então olha só, né, querida? Então só do jeito que você me explicou a tua questão, você falou, tenho depressão, tomo remédio e não fico bem. É sinal de que só o medicamento é muito pouco. O medicamento psiquiátrico, ele é importante para muitos casos. Como nas outras duas pacientes que eu atendi ontem, as duas em crises francas de pânico. Pânico absurdo. Uma pessoa que está nesse estado de pânico, às vezes vai ter que usar um tarja preta, vai ter que usar um antidepressivo, a gente vai ter que dar um indutor de sono para ela poder descansar, porque ela sozinha não consegue. O corpo dela não deixa, né? Então, a importância dos medicamentos. Só que olha o jeito que você explicou. Eu tenho depressão, estou tomando isso e não estou bem. É porque o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala de depressão, na visão aqui funcional, integrativa, nós vamos ter que tratar o intestino, nós vamos ter que revisar o estilo de vida, a gente vai ter que bater nas nossas crenças mentais, na forma como a gente se relaciona, nas dinâmicas sistêmicas familiares, como eu coloquei o caso desse rapaz, né? A gente vai ter que incluir a atividade física, sempre na medida que o paciente consiga incluir. Então, olha quanta coisa vai ser necessária a organizar os hormônios, né, que é uma coisa muito importante, melhorar a biogênese mitocondrial, a queima de ATP, de energia para o paciente. Olha quanta coisa que envolve um tratar depressão, né? E a duloxetina, que é o que você está falando aqui, é só um elemento dentro desse processo que é importante muitas vezes. Mas que se você não fizer todas essas outras coisas que envolvem os teus neurônios, que é tudo isso que a gente falou,
vai ficar muito fraco esse tratamento. Por isso que muitas vezes tratamentos psiquiátricos convencionais, existe um esgotamento muito grande, as pessoas ficam muito desanimadas rapidamente, porque esses medicamentos eles dependem da sensibilidade dos receptores. E os nossos receptores, à medida em que você toma uma droga no corpo, a tendência é fazer down regulation, você vai diminuir os receptores lá disponíveis. Ou seja, qual é o efeito? O efeito da droga vai diminuir. E aí a pessoa vai no psiquiatra, ele aumenta a dose, ou ele associa mais um medicamento. Mas isso não vai ser efetivo em tratar a depressão num nível mais profundo. Do ponto de vista bioquímico, até ajuda a dar mais energia, uma certa disposição, levantar um pouco o ânimo. Mas é muito pouco, entendeu? Porque vamos pensar que a serotonina é produzida lá no teu intestino. Né? O intestino produz 90% da serotonina. Então você está usando um inibidor de recaptação aqui, a serotonina está ficando lá na sinapse neuronal, mas a tua fábrica de serotonina não está funcionando, você não vai no banheiro direito, você não come bem, você tem uma alimentação de má qualidade, você está intoxicado, né? Então teu fígado não funciona bem, você está gerando estresse oxidativo, está gerando radical livre, como é que você vai ter um status neuronal bom? Como é que vai ficar essa parte? Entende porque só usar antidepressivo é muito pouco, quando a gente fala em tratamento de depressão? Então a mesma coisa nas meninas do pânico. Elas, tudo bem, tem que usar um medicamento, é óbvio, num quadro agudo. No entanto, a gente tem que fazer o tratamento em vários níveis. E esses níveis às vezes são muito sutis também. Como eu falei, as dinâmicas familiares, questões de espiritualidade, crenças mais limitantes, mais sutis que a pessoa possa ter. A Lia colocou aqui, sou testemunha desse trabalho integrativo. Obrigado, querida. A Lia é uma paciente de tempo, né? A gente já tem uma parceria muito legal. Acho que conseguimos avançar em vários níveis, né? Primeiro, só ajustando o que estava mais fora do lugar. Hoje ela já está buscando muito mais prevenção, emagrecimento, hipertrofia, né? Mudou o corpo, mudou a mente, a forma de perceber as coisas. Então sempre tem etapas, né, no tratamento. E é isso que às vezes lá na consulta eu não consigo ter tempo de explicar para o paciente. Por isso que eu estou gravando essa live para vocês. Porque quanto mais eu falar de como são os tratamentos dos pacientes, melhor vocês vão entender a minha visão, como que a gente faz um tratamento mais profundo e global e como isso dá muito mais resultado do que um tratamento só de queixa e medicamento, tá? Bom, eu estou aqui à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta. Essas pequenas lives, pessoal, a ideia é você ter uma oportunidade de fazer alguma pergunta para mim, mesmo que você não seja meu paciente. Se você quiser trazer uma dúvida clínica, alguma questão que você gostaria do meu olhar, algum tratamento que você já faz e perguntar a minha opinião, eu vou estar aqui justamente para a gente poder tirar essas dúvidas quando surgirem. Então quem quiser aí contribuir com alguma perguntinha, algum questionamento, e sempre lembrando, o meu canal aqui, ele é alimentado por vocês, né? Então é justamente essa audiência que faz eu continuar produzindo o conteúdo. Então vocês, por favor, sempre que a gente tiver uma caixinha, quiserem me mandar no direct, coloca lá temas, sugestões de temas, de considerações que vocês acham que sejam importantes em relação à saúde, doença, enfim. Tá bom? Deixa eu ver, não teve nenhuma dúvida, então eu vou encerrar por hoje aqui, mas todo dia eu vou tentar trazer algum elemento interessante que apareceu dentro do consultório, que eu acho importante vocês refletirem também. Tá? Então deixei aqui 3 casos, né? Mas falei mais especificamente de um caso de nível de estresse muito alto, né? Levando a ameaçar a integridade dessa pessoa e ela não está se dando conta. E a gente teve que insistir na consulta, olha, está acontecendo tudo isso, a tua rota é catastrófica, tem que mudar. Né? Vamos ver aqui que o pessoal escreveu, a Manuela, né? Bem-vinda, querida. Tomo 300 mg de pregabalina e 120 de duloxetina, sofro de enxaqueca tensional. Olha, querida, vou falar o seguinte, isso aí, ok, mas eu vou quase 100% das mulheres com enxaqueca crônica, que a gente fez um tratamento mais global, a grande maioria não está mais usando psicotrópicos. Então esses medicamentos, eu não conheço toda a tua história, mas pela minha experiência, é perfeitamente possível, depois de um tempo de tratamento, você não precisar mais desse tipo de medicação. Né? Cefaleia tensional, a acupuntura pode fazer um grande efeito, eu faço muito na clínica, ajuda a regular o sistema nervoso. Vai usar alguns suplementos para
ajudar no relaxamento muscular e vai em paralelo entender por que você entra nesse processo de tensão. E vai fortalecer seu corpo, vai ter que fazer uma musculação, principalmente uma musculação que trabalhe fortalecimento das costas, do dorso, do pescoço, né? Então tem vários níveis que tem que ser olhados, o intestino tem que estar muito bom, você vai ter que resgatar esse fígado, a capacidade detoxificante do teu fígado, que provavelmente está muito prejudicada, porque enxaqueca é uma patologia muito ligada ao fígado, aos distúrbios de fígado. Então muitas pessoas estão intoxicadas sem saber e com baixo grau de antioxidantes. Então elas inflamam muito mais, então vai ter mais enxaqueca tensional. Aí veio a Nilda colocar, eu estou acompanhando teu trabalho que você me indica numa nutricionista. E o que você me indica ir numa nutricionista? Tenho 59 anos. A nutricionista, principalmente de abordagem funcional, que são as nutricionistas que eu trabalho, elas têm um olhar muito parecido dentro da medicina funcional, né? As duas têm essa integração de olhar o corpo e mente. Então, o trabalho dessas meninas vai ajudar justamente a ajustar, porque eu não tenho tempo, às vezes, na consulta médica, de ficar falando, né, de dieta, de combinações de alimentos. Isso é um saber da nutricionista e ela pode qualificar as tuas escolhas, a forma como você vai compor as tuas refeições, horários, etc. Então, assim, é sempre bacana, se você puder, né, naquelas que a gente indicou. A Manuela colocou ainda, gostaria de largar essa pregabalina que engorda. Olha, eu também acho que você deveria largar, só que para largar, querida, tem que fazer um trabalho assim em outro nível, né? Não dá para ficar indo lá no convênio, pegar a receita do psiquiatra e tal, vai ser muito pouco, né? Eles não vão ter tirado desse processo aí. Obrigado você, viu, por colocar a tua questão, é um prazer poder contribuir com esse olhar. A Eliana colocou, bonito sua dedicação pelo que faz, show. Querida, obrigado demais pelo teu feedback. Na realidade, a gente está aqui para, acima de tudo, levar informação para vocês. Informação de qualidade, com outro olhar, né? Um olhar mais amplo. Aqueles de vocês que estão aqui me acompanhando, dá um like, compartilhe o vídeo, já estou super feliz. Já agradeço bastante, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, compartilhe os artigos do blog, eu já fico muito feliz. Aqueles de vocês que ainda querem um cuidado, né, personalizado, também estamos à disposição na clínica, tenho o maior prazer de consultar vocês. Hoje com a telemedicina, né, tenho muitos pacientes em vários estados, então não é impossível de fazer esse tratamento. Sempre é bom estar assim ao vivo, né, com o paciente, mas é possível sim começar um tratamento à distância e um dia vem para Curitiba e a gente vai se conhecer e vai sentar também presencialmente. Então é isso, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Então fiquem ligados aqui, né, que eu sempre vou estar abrindo aí em algum horário do dia para comentar aí sobre algum atendimento, sobre algum aspecto que eu acho que é importante de uma medicina fora da caixa. Medicina corpo-mente, medicina fora da caixa, medicina que trata mais na raiz e não só lá nos sintomas, nas repercussões, tá bom? Então, obrigado demais e até a próxima. Fiquem bem.